Você já ficou em um Airbnb? Pois é. Quando a gente vai para um Airbnb, a gente quer que ele seja organizado, limpo e seguro. Mas não foi isso que aconteceu comigo na minha primeira experiência com Airbnb. Para você que não sabe o que é um Airbnb, ele é como se fosse um hotel, só que na verdade ele não é um hotel. Sabe quando o Uber veio para competir com o táxi? Então, o Airbnb veio para competir com o hotel. Então, o Airbnb é como se fosse um apartamento que alguém aluga para você durante 1, 2, 3 dias, o tempo que você quiser ficar. Ele não tem o preço do hotel, ele é mais barato e às vezes ele é muito bom e às vezes não tanto. E hoje eu vou falar sobre a minha experiência, a minha primeira experiência no Airbnb. Não foi assim o que eu esperava. Eu já tinha lido relatos sobre Airbnb e inclusive nesse Airbnb que eu fiquei, eu tinha visto o reviews. Os reviews são as avaliações do Airbnb. O que as pessoas têm falado, né, desse host, o que eles têm falado sobre o local, sobre o apartamento em si. E eu tinha lido, e eles tinham até umas coisas boas, mas quando a gente chegou lá, tinha umas coisas que a gente percebeu, eu e minha esposa percebemos que tá faltando profissionalismo naquele Airbnb. Mas tem outros relatos que falam que Airbnb é muito bom, que Airbnb, né, veio para derrubar o mercado de hotel, né, porque eles oferecem um preço mais em conta. E assim, por mais que ele funcione na maior parte do tempo, ele também traz algumas experiências que, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem muita gente que reclama de Airbnb, tem gente que tem uma experiência de pesadelo com Airbnb. E por mais que a minha experiência não foi um pesadelo, foi uma coisa que, tipo, poderia ser bem melhor. Mas eu vou já explicar pra vocês o que aconteceu. Eu prometi pra minha esposa que eu ia lavar a louça hoje, então eu vou fazer isso antes que ela chegue, né, pra ela poder deixar eu continuar fazendo vídeo pro YouTube. Então tudo começou quando eu decidi viajar para Nova York. E lá em Nova York, os hotéis são muito caros. Você que já viajou para os Estados Unidos, você sabe quanto que é caro. E Nova York é um dos países, uma das cidades, melhor, mais caras que tem no mundo inteiro, né? No mundo, uma das cidades mais caras do mundo. E a gente decidiu para ir em Nova York em dezembro, final de ano. Então você imagina como que isso foi, né? E todos os hotéis estavam extremamente caros, estava 200, 300 dólares por noite. Isso traduz para umas, digamos o que, 600, uns 600 reais. Isso traduz para uns 600 reais por noite. E eu não ia pagar isso, né? Então a gente decidiu, vamos, né, testar o Airbnb, porque é uma coisa que, assim, é barato e a gente nunca tinha feito isso antes. Então, Airbnb parecia uma boa ideia. Mas, vamos ver. Oi. Oi, irmão. Gosh! Oh my gosh! Oh meu Deus! Obrigada. Tchau. Eu casei com você 50 vezes, irmão. Tô filmando. Viu, pessoal? Um gesto, deixar as coisas limpas, agrada todo mundo. Tá vendo como um ambiente limpo deixa as pessoas felizes? Basicamente, a gente chegou no Airbnb, depois que veio do aeroporto, a gente foi direto pra lá. E a primeira coisa que aconteceu foi, enquanto eu ainda estava no aeroporto, eles me mandaram uma mensagem, não a empresa, tá? Deixa eu só explicar como funciona. A Airbnb é uma empresa que oferece o serviço de achar um apartamento. E aí tem os anfitriões, que são as pessoas que colocam o apartamento no Airbnb. Então o Airbnb só divulga o que eles têm, né? Igual o Uber. Então você chama um Uber ou chama um táxi,
você não sabe qual que vai ser o motorista, mas você usou o aplicativo para conseguir achar o motorista. Airbnb é a mesma coisa, praticamente. Você usa o Airbnb para você conseguir achar o anfitrião. E o anfitrião tem um apartamento e ele vai fazer a sua estadia. Então não foi a empresa que me mandou a mensagem, foi os anfitriões. Os anfitriões me mandaram uma mensagem, falou que o check-in era 4 da tarde. Isso, 2 da tarde eu já estava no aeroporto e eu falei pra eles, olha, eu cheguei já, eu quero fazer o meu check-in, eu quero entrar no apartamento. E eles me falaram que era 4 da tarde, então eu teria que esperar 2 horas para poder entrar no apartamento. E eu mandei mensagem pra eles falando, olha, no site, né, quando eu fiz o booking e a reserva, já estava escrito lá que era 2 da tarde. E eles estão me falando que agora é às 4. E assim, na verdade eu tinha chego 1 da tarde no aeroporto, recebi a mensagem às 2, né, porque demorou 1 hora para eu passar pela imigração. E aí eu tava saindo de lá 2 da tarde e falei pra eles, poxa, mas eu tô indo pra ir agora, vocês estão me falando que eu tenho que esperar até às 4, sendo que no seu site tá falando que é às 2. Então foi aí a primeira parte de organização que eu não achei legal, porque me deram uma informação errada no site. Eu marquei o meu voo pra, né, bater com o Airbnb, bater com o apartamento, e já me deram uma informação errada. Então, como já estava no site, eu falei para eles, olha, eu mostrei para eles, eu tirei um print, né, da tela e mostrei para eles, era 2 da tarde que vocês marcaram, então eu vou tentar chegar pelo menos umas 3, mas eu vou entrar. Ok, até aí tudo bem, né, porque isso acontece em qualquer lugar, mas eu gostaria que tivesse uma conversa melhor para eu saber o que fazer. A segunda coisa que aconteceu na questão de organização foi quando eu cheguei no Airbnb. Eu cheguei lá e lembra que eu fiquei em Brooklyn, tá? Brooklyn não é o lugar mais seguro do mundo, né? Você sabe, se você assiste Todo Mundo Odeia o Chris, você sabe como que é. Tem muitas histórias que a gente ouve sobre o Brooklyn. Pois bem, cheguei lá no Airbnb para fazer o meu check-in, né? Igual tipo hotel e tal. E não tinha portaria. Tudo bem, nem toda casa, nem todo apartamento tem portaria. Aí, esse não é o problema. O problema é que, como que eu vou fazer o check-in se não tem ninguém lá? Como que eu pego a chave? Como que eu pego as informações? Como que eu aviso que eu cheguei? Então eu fui lá no aplicativo, mandei mensagem para a pessoa lá que estava me acomodando, né, me hospedando, e ela mandou uma mensagem falando assim, não tem problema, a porta está aberta. Aí eu pensei comigo, como assim a porta está aberta? A porta do teu apartamento está aberta. Tá bom. Aí eu fui, tentei abrir a porta estava aberta. Essa foi a primeira coisa. E aí eu mandei mensagem pra ela, tá bom, então a porta estava aberta. Cadê a chave para eu trancar? E ela me respondeu assim, não, você não pode trancar a porta, porque o Airbnb hospeda bastante gente, então tem o quarto de cima, o quarto de baixo e a área comum, né? Então podia ficar 2 clientes por vez, um no andar de cima, um no andar de baixo. Eu não peguei o apartamento inteiro para mim, eu peguei um apartamento do primeiro andar e tinha uma outra pessoa debaixo do primeiro andar. Tinha uma porta de entrada só. Então o que vai ficar no primeiro andar entra, vai pro quarto. Quem vai ficar no subterrâneo, lá no andar de baixo, desce a escada e fica no quarto de baixo. Mas tem uma porta só, então ela falou, você não pode trancar porque os outros hóspedes vão chegar e aí você tem que deixar eles entrar. Se você tiver trancado e você não estiver no local, eles não vão conseguir entrar. Então você tem que deixar a porta aberta 24 horas por dia até, tipo, para as pessoas entrarem. E a minha primeira impressão não foi muito boa, eu não me senti muito seguro. E assim, eu vou passar a noite toda com a porta aberta. Aí ela me mandou uma mensagem falando assim, não tem problema, a porta de entrada do prédio, não do apartamento, mas do prédio, tem código, então não tem problema nenhum. Sabe aquela porta que dá entrada ao prédio, em que qualquer um aperta o botão e fala assim, pizza? Tipo, ele veio entregar pizza e qualquer um abre a porta pra ele? Então ela estava me falando, fica tranquilo, porque aquela porta tem código.
Sendo que qualquer um pode entrar pela porta, não tem porteiro, não tem nada. É só ele apertar o botão e falar assim, ó, eu vim entregar uma pizza pro apartamento número 5. E aí pronto, ele entrou. Alguém buzz him in, né? Alguém deixa ele entrar e ele entrou. E isso foi o conforto que a gente teve, que aquela porta teria código. E a porta do nosso apartamento ficaria aberta. Aí eu falei, olha, eu já paguei, já tô aqui, beleza, não tem problema. Pois bem, então eu entrei no meu quarto e falei, tá bom, cadê a chave da porta? E fui procurar a chave. Aí procurei a chave. Aí eu olhei embaixo da cama, olhei em cima da cama. E aí eu li a mensagem da mulher que ela tinha mandado, falou que a chave está em cima do criado mudo. Olhei no criado mudo, nada. A porta do quarto não tinha chave. Então a porta da frente, qualquer um pode entrar. A porta do apartamento tinha que ficar aberto 24 horas para os outros conseguirem entrar. E a porta do meu quarto não tinha chave. Eu mandei mensagem para ela e falei assim, poxa, como assim? Você não me dá a chave do apartamento, você não me dá a chave do meu quarto, e eu tenho que ficar aqui, eu tenho coisa, eu tenho mala, eu tenho que deixar as malas aqui quando eu for sair, como que funciona? E ela me responde assim, não se preocupe, eu tenho todos os dados dos outros clientes. Essa foi a resposta dela, que ela tem os dados dos outros clientes. Ou seja, se alguma coisa sumir, ela vai falar com um cliente de baixo e falar que pronto, você roubou. Minha preocupação não era com os outros clientes, minha preocupação era com o povo da rua, né? Bandido, assaltante, pessoas que querem entrar no meu apartamento enquanto eu durmo, ou então enquanto eu tô fora para roubar as minhas coisas. Não com o cliente de baixo que está pagando pelo seu serviço. Ok, aí passou isso, a gente pesquisou e tal, e viu que a região não era muito perigosa, né? Era uma região já que a gente tinha pesquisado por ser seguro, mas mesmo assim o bairro era meio complicado. Eu fiquei em Brooklyn numa rua chamada Fulton Street. Agora, para quem não sabe o que é Fulton Street, você conhece o rapper Biggie Smalls, B.I.G., Notorious B.I.G.? Então, ele era o rival, né, o rival do Tupac, e era lá em Fulton Street que ele começou a deal drugs, né, ele começou a vender drogas, e é uma região assim pesada, mas é histórico por ter o Biggie Smalls, e era lá onde tinha o estúdio dele, né, debaixo de um bar e tal. Tem toda a história por trás de Fulton Street, e foi lá onde eu fiquei, nessa rua. Eu fiquei numa altura bem próximo do estúdio do B.I.G., Notorious B.I.G., do Biggie, e foi assim, algo que, né, é bem legal, você vê as ruas e tal. Hoje não tá igual antigamente, mas mesmo assim, você tá lá, em Brooklyn, você já assistiu vários filmes, e aí tudo passa na sua cabeça, né, aquele filme que você tá pensando, tipo, eu tô aqui, e o que eu vou fazer agora? Com as 3 portas de acesso abertas. A falta de organização dela não me deixou me sentindo seguro naquele apartamento. Era só ela ter deixado uma chave, eu ia trancar a chave. E mesmo assim a porta era de vidro. Então ele não era transparente, mas ele era de vidro. Ele tinha aquele vidro meio cristalizado, sabe? Então você consegue ver uma silhueta do outro lado, mas ele não é transparente. Então a gente via as pessoas passando para lá e para cá e a gente pensava, meu, o que tá acontecendo? Tipo, o que tá acontecendo lá fora, sabe? Eu não vou abrir a porta. Enfim, foi uma situação meio chata que a gente passou por causa dessa questão de não ter chave de porta. Então a gente não sentiu segurança. Esse é o ponto 2. Então ponto 1, não tinha organização. Ponto 2, a gente não sentiu segurança. And to make matters worse, e para deixar as coisas piores, a minha esposa decidiu, vamos assistir Bird Box. Porque a gente estava em casa, pediu uma pizza e tal, e a gente falou assim, vamos assistir Bird Box, né, pra poder, sei lá, assistir, porque tá todo mundo falando desse filme, de Bird Box. E aí a gente foi assistir Bird Box em Brooklyn, com a porta aberta. Então você que já assistiu Bird Box já imagina que tava um silêncio quando a gente foi assistir nessa noite. A gente foi assistir no silêncio, com a porta aberta, de noite, né?
em Brooklyn. Aquela noite eu só fui conseguir dormir porque eu tenho paz interior, eu tenho, né, uma cabeça no lugar, mas, meu, e ainda começou a chover aquela noite, então você acabou de assistir Bird Box, a porta tá aberta e a chuva tá caindo em cima do telhado. Meu, foi uma experiência muito legal, muito legal. Muito assustadora, mas legal, foi bacana. E a terceira coisa, pra piorar tudo, é que não estava limpo. E uma das coisas que a gente preza muito nessa casa é limpeza. E não estava limpo lá. A gente pesquisou, a gente né, viu as avaliações desse apartamento, desse Airbnb, e estava escrito que eles tinham, acho que era 4,5 estrelas de limpeza, que eles eram muito limpos. E então não sei o que aconteceu comigo, mas não estava limpo. Não estava limpo e a gente ficou muito chateado com isso, né? Porque a gente não queria que entrasse rato, porque Nova York é conhecido por ratos, né? E também, vocês que assistiram meus stories sabem do que eu tô falando, porque eu filmei lá dentro e a porta tava indo pro quintal. Então o quintal, ele também não estava organizado, tinha um monte de, não digo lixo, mas de um monte de bagulho lá das pessoas. Tinha uma casa de cachorro, grama e tal, e você sabe que esses tipos de quintal chama a atenção de rato, de barata, de bicho, né? E eu tava com medo de entrar algum rato por ali, algum inseto e tal, e né, subir na cama, e enfim. Graças a Deus isso não aconteceu e a gente conseguiu dormir, né? Todas as noites a gente conseguiu dormir lá e não teve muitos problemas. Então, só entrou algumas formigas, né? Que a gente conseguiu resolver nos primeiros dias, então não teve problema nenhum. Que formiga também inofensivo, né? O problema era rato mesmo, porque você viu como que o rato é grande em Nova York. O local era bem legal, porque ele era do lado do metrô. Então eu saía do metrô, subia, andava 2 minutos, já entrava no apartamento. Então era bem legal, eu não me sentia muito ameaçado, porque era 2 minutos, né? Não era 15 minutos de andando no escuro, era só 2 minutos, legal. Porém, você sabe que assim, muito perto do metrô tem rato. Então eu fiquei preocupado com isso. Não vou mentir não, que aquilo às vezes me assustava, que eu ficava pensando, será que vai entrar rato aqui? Porque em Londres você tem problema de rato em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer apartamento, você não tá seguro com problema de rato, tá? Não rato enorme tipo de Nova York, mas camundongos, aqueles bem pequenininho. Se a sua casa não estiver selada, você vai ter problema com rato, porque aqui é a casa dos ratos. Londres é infestado de ratos. Aí eu postei pra vocês no Instagram mostrando o quintal, né, mostrando a casa, falando sobre as coisas que a gente ia fazer no dia a dia. Então vocês que acompanharam o Instagram viu as nossas aventuras em Nova York. Então eu gravei bastante coisas que vocês vão ver nos próximos episódios. Eu já falei sobre a primeira impressão que eu tive no vídeo da semana passada. E eu tô pensando em toda semana falar um pouco de Nova York. Mas o que eu quero mais falar é sobre Londres, onde eu moro. E em Nova York eu só passei 7 dias, foi só pra passar as férias lá. Conclusão, não tava limpo, não tinha chave, então eu não me senti seguro e não tinha organização. Resultado, eu filmei essas cenas que vocês viram e eu mandei pro Airbnb e falei assim, olha, resolve isso daí porque no seu site está falando que é limpo, mas a gente achou teia de aranha, a gente achou um monte de poeira, um monte de sinais que não tinha sido limpo fazia muito tempo. E as avaliações desse apartamento tá falando ao contrário, tá falando que tá spotless, que tá limpo, né, de uma forma brilhante, que chega a brilhar. E não é isso que a gente achou lá. E eu mandei isso pra eles, né, falando, relatando qual foi minha experiência. E eu recebi um reembolso da Airbnb, porque a empresa falou que não é essa experiência que ela quer passar
E como foi meu primeiro Airbnb, ele pediu desculpas, porque não é isso que ele quer para os seus clientes. E eu achei até legal da parte do Airbnb, porque eu não tinha pedido reembolso, eu só mostrei para eles, olha, você me mostrou que tem essas avaliações, né, 4 estrelas, e acabou que não foi isso. Mas é uma experiência que ficou para contar essa história, e é uma coisa que a gente tinha que fazer uma vez na vida, pelo menos. E agora a gente sabe que o Airbnb funciona, mas a gente só precisa ser um pouco mais cuidadoso e ver se realmente é o que está escrito no site. Mas o Airbnb deu desconto pra gente, né? Devolveu o nosso dinheiro, pelo menos parte dele, e a gente tá feliz porque a gente não pagou R$600 por dia com o hotel lá. Até porque os meus amigos já tinham me falado que os hotéis em Nova York são caros, pequenos e às vezes não tem absolutamente nada de hotel. E os melhores hotéis é acima de R$1.000 por noite. E eu não ia pagar isso só pra dormir. Então, o Airbnb me salvou dessa vez, por mais que não tenha sido a melhor experiência. Bom, então é isso daí, pessoal. Se você já teve uma experiência com Airbnb, seja ela boa, seja ela ruim, bota nos comentários aqui embaixo. E com certeza eu vou usar o Airbnb de novo, porque é barato e assim, quando a gente viaja, a gente só fica no apartamento 1, 2, 3 vezes durante o dia. Na verdade, 2 vezes, que é de manhã quando a gente acorda e de noite quando a gente volta. Então se for só para dormir, não tem problema nenhum, eu aprovo o Airbnb. Minha experiência não foi das melhores, mas também não foi das piores, não foi um pesadelo. A cama, por mais que a gente viu que não estava muito limpo, né? Eles não trocaram as fronhas, não trocaram... Meu, eu não quero nem pensar, porque agora que eu tô pensando nisso, a gente dormiu naquilo lá, naquele... né? Naquele lençol e tal. Não quero nem pensar, porque eu não tinha pensado nisso antes, eu tava... sabe quando você não pensa em alguma coisa para você poder passar por aquela situação? Então, foi mais ou menos isso. Eu passei por aquilo. E agora que eu tô refletindo, lembrando, sei não, viu? Então eu quero saber sua experiência com o Airbnb, deixa aqui embaixo. E se você nunca foi no Airbnb, e aí? Você vai encarar?